Agora vê se gravou, hein, professor. Não, gravou, pô. Você tá muito pessimista, hein? Sei não, viu? Dá uma olhada. Dá uma olhada aí, cara. Vai no final da aula, você acaba revoltado depois. Não quero me revoltar hoje. Gravou, ó que beleza. Gravou. Eu já tinha colocado para gravar antes de convidar vocês para aula. Pronto, professor. Agora é só tomar uma Coca-Cola e botar pra gravar a segunda parte aí, ó. Não, já tá gravando, já botei na sequência. Como eu saio disso aqui? O último aqui da nossa revisão. 9. Uma viga de largura 22 centímetros. Eu abri o Paint aqui. Vou tentar fazer pelo Paint. Então, De novo? vamos lá, né? Então, Professor, outra pergunta. Enquanto o senhor desenha aí. Naquela questão de ontem lá que o senhor fez, o senhor colocou o agregado lá de 25 milímetros, certo? Certo. Então, no lugar desse 19 aí que o senhor colocou nessa questão de hoje, eu vou multiplicar 1,2 por 25. Isso. Beleza. Então eu já vou mandar 6 aí lá no Classroom. Lá. Tá bom. Bom, eu tenho uma viga aqui de 22, tá? Centímetros. Beleza, ela tem essa largura de 22 centímetros. E eu também estou falando aqui. Armada com estribo de meio e 5 barras de 12,5 milímetros. Atende os critérios de espaçamento, e aí vem as informações. Ela está trabalhando numa classe 3 de agressividade e bitola 19 milímetros e 19 milímetros de bitola do agregado, tá? Saiu invertido aí. Bom, a primeira coisa que eu também posso fazer, eu posso pegar aqui e já desenhar o estribo, né? Desenhar de outra cor, vai. Aqui o estribo. Beleza. Só que aí, quando a gente fala classe de agressividade 3, para que serve isso? Serve para eu saber quem que é o cobrimento. Que é essa distância aqui que eu estou fazendo nessa cota. Aqui, ó. Entre a face externa da minha estrutura e a ferragem mais próxima que tem, que no caso é o estribo. E aqui também, né? Eu tenho cobrimento e também tenho cobrimento em cima e embaixo, tá? Mas o que me interessa aqui nesse momento para a elaboração do espaçamento são esses cobrimentos laterais. Para eu saber quem que é esse cobrimento, eu vou lá na classe da agressividade 3, né? E essa classe de agressividade 3, eu tenho lá na minha NBR 6118, que eu também já coloquei hoje para vocês. Na tabela 7.2. Vou lá na
tabela 7.2. Estou falando que é uma classe de agressividade 3 numa viga. Então, o cobrimento é 4. Tá? Então, eu uso aqui, né? Quem que vai ser o meu espaçamento, né? O espaçamento ele vai ser 22 menos 4 menos, estou fazendo em centímetro aqui, meio. Volto lá no meu desenho lá. Por quê? 22, que é a sua largura da viga, menos 4, que é esse cobrimento, menos meio, que é a bitola do estribo. Aí, eu vou nos ferros, eu vou desenhar eles de verde aqui. Quantos ferros eu falei? Eu falei que eu tenho ferro longitudinal, né? 5 barras de 12,5. Vou desenhar eles aqui. Tentar fazer bonitinho aqui. Então, eu tenho aqui 1. Eu tenho aqui 2. Tenho aqui Professor, desenha bonitinho aí, mano. 3. Eu tenho aqui 4. E aí eu tenho aqui 5. Esse saiu grudadinho, mas enfim. Tá aí. O espaçamento. Eu quero saber quem que é esse espaçamento aqui, ó. Entre 3. os ferros. Quem que é esse espaçamento? Continuando a nossa conta. Como que eu chego nesse espaçamento? Eu tenho 22 menos 4, que é o cobrimento que a gente viu lá na classe de agressividade, menos meio, menos 5 vezes o 1,25, né, que é a bitola do ferro. Aí eu ponho lá, vou lá na minha conta lá também. Menos 1,25 menos 1,25 menos 1,25 menos 1,25. Tenho 1, 2, 3, 4, falta mais um aí. São 5 ferros. Menos 1,25. Menos meio, que é de novo o estribo lá, que eu estou chegando do outro lado. E menos 4, que é de novo o cobrimento. Ou seja, eu estou saindo de uma face dessa viga e caminhando até a outra. Fazendo essa conta, que é o que eu estou fazendo agora, peraí, menos 5 menos 4. Eu chego em 11,125. Vocês estão fazendo juntos? Não. 11,125. Cheguei em 11,125. Chegaram nesse resultado? Chegamos. Beleza. 11. Você divide pelo espaçamento que é 4, né? 125. Só que esse valor aí eu tenho que dividir pela quantidade de espaços que eu tenho. Quem são essas quantidades? É aquela história da mão que eu mostro para vocês, né? Eu tenho aqui, vou rabiscar aqui em amarelo. Eu tenho aqui, aqui, aqui e aqui onde saiu grudado, né? Parece que é isso, pão de queijo grudado. Aqui. Ou seja, eu tenho 4 espaços, 4 vazios, né? Eu pego esse 11,125, divido por 4 e chega em 2,80, né? Quase 3, né? Mas vamos colocar aqui 2,80. Estou dividindo por 4. No que eu cobro para vocês,
vocês têm que mostrar essa conta e o esboço. Só que aí eu cheguei num espaçamento de 2,80. Só que a pergunta é, isso atende os critérios? Eu consigo fazer isso atendendo os critérios? Sim ou não? O que os critérios falam? A gente já viu isso na norma ontem também. 3 coisas. Que o espaçamento ele tem que ser 20 milímetros. Professor, essa conta aí tá errada, não? Não Tá sei. errada essa conta, professor. Tá errada. quê? Só de você colocar 8, que são 4 e 4, menos 1,25 vezes 5, só aí já são 6,25. Com mais um, que é os 2,5, dá 6 e pouco. Dá 6 e... Dá Sei, 6,25, professor. fazer de novo. 6,25. Ó, 22 menos 4 menos meio menos 1,25 menos 1,25 menos 1,25 menos 1,25 menos 1,25 menos meio menos 4. 6,75, é isso? Isso, 6,75. Exato, é isso aí. Então, porque quando eu perguntei que 11,125 estava certo, uns 10 aí falou que estava. Eu não falei, não. Eu fiz a conta, eu fui conferir. Fiz a conta errada também. Foi mal, desculpa aí, pessoal. Bom, Ixi, tinha que ser o Gabriel. Manda internar. Gabriel. aí Desculpa, foi mal. ouvi uns 400 aí, tá certo, tá certo. Eu falei, então tá bom, então tá certo. Tire o careca da árvore, professor. Eu não falei isso, não. Nem ontem, nem hoje. Não, de fato, não ouvi sua voz mesmo. Bom, 6,75 divido por 4, né? 6,75 divido por 4. Dá 1,70. 68. Estou arredondando, 1,70. Certo agora? Isso. Dá 1,69 se for Não, tudo bem. arredondar. Estou arredondando que é ferro, né? Ferro a gente joga mais para frente. Hein? 1,70. Beleza. Corrigido aqui, de todo modo, quais são os critérios, né? Eu cheguei em 1,70 de espaçamento. Quais são os critérios, né? O primeiro, tem que ter 20 milímetros de espaçamento. O segundo, tem que ser uma barra, ou seja, 1,25 centímetros. E o terceiro, que em geral é o que mais acaba ficando, é 1,2 vezes o maior agregado, que qual que é o que eu usei aqui? 19, né? Então, 1,2 vezes 19 é o seguinte, deu 2,3, arredondando. 1,2 ou 1,7, professor? 1,2. A norma fala 1,2. Tá, que é 20%, né? Isso. Vezes 19, eu chego aqui em 2,3 centímetros. Desses 3 critérios, eu sempre vou escolher o maior. Qual que é o maior aqui? Esse terceiro, 2,3. Ou seja, não atende. Por quê? Porque olha o espaçamento aqui que deu, 1,7. E aí o que eu faço? Olha só, bem aqui na nossa revisão caiu um problema que não tínhamos visto anteriormente. O que eu faço? Voltamos lá no Paint. Eu não posso armar essa viga dessa forma. Então, como que eu armo ela? Eu tenho que pegar um desses ferros aqui e fazer uma camada superior. Isso eu nem tinha comentado antes com vocês. Comentando agora. Colocar um sobre o outro? Aqui, ó. Eu falei 5 camadas, né? Eu faço 4
Então eu ponho aqui 1, 2, 3, 4. Primeiro vejo se com 4 dá para fazer. Onde que eu vejo isso? Aqui eu usei 5, né? Tiro 1. Divide por 3. Se eu tiro 1, estou tirando 1, estou tirando uma camada de ferro. Somo mais 1,75 aqui, né? Então é 6,75. Mais o 1,25, né? Desculpa. Deu 8. 8. Ouvi aí alguém falou divide por 3, é isso mesmo. 8 divide por 3. Dá 2,70. Ok, beleza. Os critérios continuam os mesmos. Não tem problema, né? Não alterou nada, só alterou a distribuição. 2,70, beleza. Porém, eu tenho uma barra de ferro. O que eu faço com essa barra de ferro? Sumo com ela? Não, não pode. Eu pego esses mesmos 2,70 e jogo ela aqui em cima. Ou aqui, ou em cima desse outro ferro, ou em cima desse, ou em cima desse. Tá? Pego aqui verticalmente esses mesmos 2,70, essa cota que eu estou fazendo aqui, e a mesma que deu de espaçamento horizontal, eu faço aqui esse espaçamento vertical jogando essa barra para cima. Certo? Não tinha aparecido um problema assim até agora. Apareceu agora. Mas a solução é simples. Eu só rearranjo esse ferro para que eu garanta o espaçamento entre as barras e não tenha aquele problema aqui. O que é aquele problema que a gente estava discutindo? Que esses ferros aqui muito próximos, digamos que eu tenha mantido aqui em 5, igual que está aí na esquerda, né? Isso aqui vai funcionar como uma peneira. Por quê? Porque eu já apaguei aqui, né? Mas estava dando... Quanto que estava dando aqui antes? 1 e alguma coisa, né? 1,70. 1,70. 1,70. Qual que é a bitola do agregado? 1,90. Ele ia ficar tudo retido ali, né? Ia funcionar como uma peneira, né? O agregado que tem 1,90 de centímetro, né? Ele ia ficar tudo aqui em cima nessa área, né? Aqui de cima. Agora, o espaçamento aqui, ele é agora 2,70. Aumentei quase 1 centímetro. Então, o que acontece? Esse agregado, quando eu faço a concretagem, ele consegue passar entre as barras sem problema. Ele passa aqui entre as barras sem problema no momento da sua concretagem e evita-se de ter aquele problema de bicheira, que é o problema que foi tema da nossa aula de ontem, né? Então eu acabo evitando, né, um tipo de problema que é aquele problema de bicheira, que depois ele vai ser muito ruim para que eu faça o tratamento dessa estrutura. Certo? Perguntas até aqui? Professor, Oi. mas nesse caso, a gente não efetua o cálculo antes da gente verificar esses ferros longitudinais para ser colocado no estribo? Você fala antes de eu fazer aqui o desenho? Ou o quê? Por exemplo, você colocou aí 5 ferros para a gente fazer o cálculo, beleza. Numa construção civil comum, eu não tenho que fazer o cálculo antes para eu saber a bitola do ferro que eu vou utilizar conforme o agregado que eu vou comprar? Isso, exato, com certeza. Na verdade é assim, o agregado que você vai comprar depende do traço do concreto, né? Na verdade, a ferragem vai ter que se adaptar ao concreto que eu estou usando, mas isso é um objeto que foge da nossa disciplina de hoje. Alguns colegas que são aí da turma de Guarulhos, eles acabaram de fazer tecnologia do concreto comigo, inclusive lá no meu canal do YouTube tem os vídeos lá de tecnologia do concreto. A primeira coisa que eu faço é a elaboração do traço do concreto. Em cima desse traço de concreto,
eu vou fazer a determinação das ferragens que eu vou usar. Essas ferragens têm elas não são assim aleatórias, tá? Vou usar ferro de 12, vou usar ferro de 8, ferro de 10, enfim. Eu tenho que ter uma área de ferro para usar, para determinar, para aguentar certa carga, enfim. Foge do escopo também do nosso curso aqui técnico, tá? O assunto é legal, tal, tudo, mas duas coisas, foge do escopo e o tempo é curto. Mas, resumindo, quem tem que se adaptar ao traço é o ferro e não o concreto. Mas o que você falou tem sentido, porque eu não vou armar para ver que eu errei para depois rearmar. Eu já vou armar certo. Ou seja, eu já sabendo esses critérios de espaçamento, eu já vou lá e armo aqui igual essa segunda opção. É que aqui eu fiz para nós vermos o que estava errado. Beleza, de boa. Isso aí. Aí, dá para fazer um parênteses, eu não coloquei no questionário de revisão, mas dá para a gente fazer um parênteses aí a respeito de bicheira, né? Bicheira é aquele problema, né, que eu crio um vazio aí nessa estrutura. Esse vazio é um ponto nocivo à vida útil dessa estrutura, afinal de contas, por esse ponto vão entrar oxigênio e umidade, né? E são exatamente esses elementos que possuem a capacidade de corrosão dessa ferragem. E essa ferragem, a partir do momento que ela entra num processo corrosivo, estando dentro dessa estrutura, de uma simples bicheira, eu posso ter um desplacamento de cobrimento, prejudicando toda a minha estrutura de ferragem. O que vai ser o grande prejuízo? Esse ferro entrar num processo de perda de seção, num processo de estricção. Entrando nesse processo de estricção, eu tenho uma perda de resistência. Tendo uma perda de resistência, eu saio do meu estado limite de serviço e caminho para um estado limite último e, consequentemente, um processo de ruptura dessa estrutura. Bom, essa é a revisão nossa de hoje. Alguma coisa que vocês queiram colocar? Aproveita. Professor. Sim. Então vamos fazer assim. Se você põe uma conta dessa aí amanhã na prova e a gente vê que não bate, que tem que ser adaptado, a gente tem que fazer a conta certa para ela atender. Ou a gente faz ela com as medidas que o professor colocar amanhã. E essa que fez aí, ela bateu 1,70, né? Certo. A gente tem que corrigir ela ou deixa do mesmo jeito que você deixou as medidas? Não, você já põe a correta, já pode pôr a segunda opção. Mas me mostra, por isso eu falo por isso eu falo do esboço. Você tem que me mostrar isso aqui. Você está me mostrando que você está pondo uma ferragem em cima da outra. Em vez de eu ter 5 na mesma linha, eu estou tendo 4 numa linha e a outra acima. Tá bom. Tá bom, aí tira uma de lá que bate a medida. Aí chega no espaçamento, certo? Isso. Professor, mas isso aí na realidade é incorreto, né, não? Não entendi nada. Isso aí no real é incorreto, né? Quem disse? Vanderlei. Tá errado. 6118. 6118 fala que isso pode ser feito. Camadas de ferragem. Isso que é incorreto é informação errada. 6118 ela fala de que é possível eu ter camadas de ferragem nas estruturas. Aliás, existem projetos
que são extremamente armados e eles têm até 3 camadas de ferragem. Eu já vi projeto com 3 camadas de ferragem. Beleza. Beleza, próximo. Beleza. Ô, Rafael, professor, já que Pode falar. já que tocou no assunto da ferragem que foi de cima, eu vejo que a gente só faz cálculo da parte da ferragem de baixo. Na questão dos ferros que vão em cima, eles são só para sustentar o estribo ou é calculado também? Quem que tá falando? O Pedro. Ótima pergunta. Você fala dos ferros que vão... Tem 2 situações a sua resposta. Você fala dos ferros que vão... Peraí que eu não enxergo o ícone do negócio. Aqui, em geral você vê um que vai aí e outro aqui, certo? Sim, exato. De modo geral, esses ferros aí, eles são para sustentação, tá? Eles estão aí para sustentar durante a concretagem que eu faço, essa ferragem não correr. Porém, voltamos lá na teoria, né? O que é... Deixa eu abrir o Paint aqui. Deixa eu pôr uma folha nova. Vocês querem copiar isso aqui, tirar uma foto? Não. Que eu vou apagar aqui. Não, peraí. Tá, tira uma foto aí que eu vou apagar. Faz um print. Deixa comigo. Ponto? Posso fazer? Demorou, pode ir embora. Tá. Bom, eu tenho um negócio nas vigas, né, já que a gente está falando de viga, que se chama linha neutra. Linha neutra. O que essa linha neutra diz? 90% dos casos de uma viga, a parte que está em cima dessa linha neutra, ela está trabalhando sobre compressão. A parte que está embaixo dessa linha neutra está trabalhando sobre tração. Partindo desse pressuposto, o que eu entendo? O elemento que trabalha bem a tração, quem é? O ferro. Por isso que eu armo a parte de baixo da linha neutra da viga. E não armo a parte de cima. Então, quando eu tenho só aqueles ferrinho de meia, ferrinho de 6.3 lá correndo ali na parte de cima do estribo, isso é um ferro de sustentação. Essa linha neutra me diz também que tudo que está abaixo dela, não importa onde eu ponho essa ferragem. Por isso que essa questão de em cima, do lado, não importa. Ela tem que estar abaixo da linha neutra. Abaixo da linha neutra, 90% dos casos, eu estou trabalhando a tração. Então, tudo que está abaixo dessa linha neutra, não importa se esse ferro ele tá aqui, se ele está aqui, se ele está aqui, enfim, não importa. Tudo que está abaixo dessa linha neutra está trabalhando a tração e faz parte para que esse conjunto todo, que seria uma viga, trabalhe a tração. Tudo que está acima, eu não preciso armar. Eu não armo, não tem ferro, porque eu trabalho a compressão. Existem casos, a depender das cargas, a depender da estruturação como ela é feita, que acima da linha neutra eu também estou trabalhando a tração. E aí sim eu tenho armação de viga também na parte superior, como uma armação estrutural e não simplesmente uma armação de anteparo, tá? Então, por que na maioria das vezes eu vejo só a parte inferior das vigas? E isso funciona também para um bloco de fundação armado, né? Justamente porque é a parte que está trabalhando sobre tração. Tudo que vocês verem de armação, tenham certeza, se você vê um grande volume de ferro concentrado em algum local,
esse ponto ele está trabalhando a tração, tá? E aí tem esse conceito duas de linha perguntas. neutra que eu não havia falado, que não faz parte do nosso escopo, mas é legal pela curiosidade. Tá bom, duas perguntas. Dentro desse esboço que você acabou de fazer aí, dentro das construções convencionais, por exemplo, construção de casa, a gente vê aqui, de modo geral, e a comercialização em depósito de vigas já montada, pronta para vender, para o cara construir. Normalmente, dentro desse esboço que você fez, né, os caras vendem uma viga, por exemplo, de 15, né? Vai encher uma viga de 30. Ele coloca nesse esboço seu, tem essas duas barras, né? Que está na parte inferior, né? Ele coloca mais duas na parte superior e mais duas na parte Do meio. intermediária, onde está essa linha neutra. É o que os caras comercializam no mercado. Então tá errado essa forma? Sim, tudo depende do que você vai ter de estrutura em cima. Lembrando que você falou que... Quer dizer, porque normalmente se comercializa em depósitos de materiais de construções essas vigas já montadas, né? Os caras colocam lá, tem o de 5, tem o de 3, tem o de 12,5, né? E tem o de 6. Já tá lá para vender. Aí quando você vê a armação, são assim, nessa parte inferior, o cara coloca duas, na parte intermediária dessa linha neutra, o cara põe mais duas, e em cima coloca mais duas. Então, ou seja, o correto, eu teria que ter um estudo prévio, o cara que monta isso, onde eu vou ter a tração, né, que seria embaixo, né? Seria o mais... veja só, na sua última frase, aí você já deu a resposta. O correto é ter um estudo, né, um projeto do que deve ser feito. Essa sua situação... Ou seja, né? Então é comercializado de maneira aleatória, então, né? Sim. Sem estudo nenhum. Por exemplo, deixa eu só completar essa daí para eu não fugir do meu raciocínio. Vocês já devem ter visto, todo mundo que mora aqui em São Paulo já viu isso, aqueles caras que vendem óculos de grau no meio da rua. Já viram? Já um monte. Pois é. Você vai lá, você compra, legal, tá funcionando. Mas qual o seu grau? Não sei, mas tá funcionando. A mesma coisa. Você compra uma viga dessa aí, você faz lá o seu puxadinho e tal, tá funcionando. Mas é a estrutura correta para aquilo? Não sei, mas tá funcionando. E aí surge um dos grandes problemas e uma das grandes coisas que levam a gente a buscar o estudo. Muita gente fala, e não desmerecendo ninguém, porque todo trabalhador é extremamente importante, ainda mais da área de construção civil. Muita gente fala assim, mas meu avô, ele era pedreiro, ele era empreiteiro, não sei o que, as casas que ele fazia na década de 40, de 50 estão de pé. Beleza, ótimo que está de pé, mas às vezes uma casa que ele fez dava para ter feito 4. Verdade. E aí? É lógico que aquilo que é superdimensionado, superestimado, vai continuar de pé, vai continuar robusto. Só que, às vezes, uma que você fez dá para fazer 4. E aí a gente busca o conhecimento, o estudo, justamente para isso. Isso daqui é uma coisa que quem for seguir os estudos a nível superior, vocês vão ver muito, né? Essa questão de linha neutra. Outra coisa que vocês vão ver é quantidade, armação mínima de... área mínima de ferro que eu tenho que ter para formatos de viga. Isso eu já tenho na 6118 mesmo. Deixa eu ver se eu acho aqui, já que a gente entrou nesse assunto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que deve estar... AS-MIN, será? Não. Será? Vamos ver se... Vamos ver aqui. Armadura.
Armadura mínima, vamos ver, acho que tá aqui. Valores máximos de diâmetro de espaçamento, com barras de alta aderência. Armadura de tração. Tá, cheguei. Valores de armadura mínima. Eu pego a área do meu... Olha que legal essa tabela 17.3 aqui da 6118. Falando de vigas, né, que estão trabalhando a flexão. Flexão é aquele movimento que eu fiz aqui com a régua com vocês, quando a gente tem a carga em cima e a parte de baixo ela está trabalhando sobre tração e a parte de cima ela está trabalhando sobre compressão. Imagine que tem uma linha neutra no meio, né? Então, digamos que eu tenho aqui uma viga retangular e um concreto de 20 MPa. Uma viga de, sei lá, 20 por 10. Eu tenho que pegar e multiplicar essa área que eu vou ter por esse coeficiente aqui. E aí esse número que der é a área mínima que eu tenho que ter de ferro para armar essa viga. E como que eu chego nessa área mínima de ferro, né? Eu tenho as bitolas dos ferros, né? Qual que é a área do ferro de 6,3, qual que é a área do ferro de 8, qual que é a área do ferro de 10, qual que é a área do ferro de 12,5. Então, o projeto, a 6118, me dá uma área mínima que eu preciso ter. E aí as bitolas, quem vai escolher sou eu, o projetista. Entendeu? Mas, mais uma vez, isso aqui também é parte de escopo, foge do nosso escopo. Mas vejam aí mais uma vez a 6118, ela também discorre a respeito disso. O que acontece muitas vezes é que a gente tem estruturas extremamente superdimensionadas que não tinham a necessidade de ter aquela quantidade de ferro. Isso é bem comum. Ô, professor. Sim. Aproveitando o gancho aí do colega aí, até eu fui comprar uma viga lá e o rapaz falou pra mim que a quantidade de ferro a mais ajuda para conseguir ganhar grandes vãos. Então ele tá errado? Não, ele não está errado. Realmente, consigo vencer vãos maiores, eu tenho uma quantidade de ferro maior. Só que não é aleatório assim, sabe? As coisas não são no achismo. E claro, né? Se você vai numa loja de material de construção, o cara vai querer te empurrar as coisas mais... que dê um benefício para ele, né? Mas ele não está errado nesse ponto. Só que as perguntas, assim, às vezes fica parecendo assim que a gente dá uma... Eu vou meio saindo pela tangente, não é? Elas são capciosas, as perguntas. Eu volto a falar. Ultimamente, aí, agora foi autorizado a telemedicina, né, tal, não sei o quê. Aí imagina que você tá tendo uma consulta com o médico aqui, e aí você fala assim, eu tô com uma mancha aqui embaixo do meu braço. Aí você vai mostrar a mancha, o cara não vai apertar, não vai nada, não vai te examinar, não vai fazer o estudo, não vai fazer nada, não vai olhar na sua cara. É meio achismo, né? Se ele te liberar alguma coisa, né? É a mesma coisa, assim, sempre tem essas histórias. Muito ferro resiste mais, muito ferro é para grandes vãos. A resposta para tudo isso é sim e não, né? Cada caso é um caso. Assim como num caso de médico, cada paciente é um paciente. Beleza. Próxima. Aí a segunda pergunta, essa está respondida, né? Certo. Foi na tabela que você tinha colocado lá. Eu copiei essa tabela, mas está lá no outro computador. Qual tabela? A gente é a que define o espaçamento lá, não é essa outra, uma anterior. A do cobrimento. A do cobrimento, isso. Tá, peraí.
Certo. Então, quando a gente determina o espaçamento, a gente vem nessa parte que é concreto armado, laje, pilar, laje, viga, pilar ou todos, né? Aí aqui você determina o tipo, tamanho do espaçamento. O todos, ele já está dizendo a respeito de concreto protendido, né? Eu estou trabalhando em estruturas de concreto armado, tanto que a gente está trabalhando lá com CA50. Então, eu não vou inventar estrutura diferente do que a gente falou, porém o raciocínio é o mesmo. Eu não vou falar uma laje, um pilar. Eu vou continuar com viga e eu vou falar para vocês, é a classe de agressividade 4, por exemplo. Você já sabe que tem que ter um cobrimento de 5 centímetros. Ou eu falo, é a classe de agressividade 1. Você já sabe que tem que ter um cobrimento de 2,5 centímetros. E assim sucessivamente. Beleza, entendi essa questão. Certo. Beleza. Só isso. Algo mais? Bom, gente. O que eu tinha para hoje é isso. Aproveitem para perguntar. Amanhã, perguntas que eu aceito amanhã. Dióxido de carbono. Não, essa não. Professor, o que eu não entendi foi a conta que você fez anteriormente. Que você fez a conta da... Como que fala? Das bitolas. Aí de repente você falou do espaçamento, que tem que explicar aí o 3 bitolas, essas coisas aí. Você fez eu não entendi a pergunta. do pente. Aquela conta no pente lá que você fez anteriormente. Pente? Eu acho que é pilar. Da questão 9, isso mesmo. Com a barra de 22, aí você falou, mais próximo. Que eu não peguei muito bem isso daí. Você até fez direito. Ele quer dizer os 3 critérios, né? Isso mesmo. Tá. Depois dos 3 critérios. Tá aqui, os 3 critérios. Os 3 critérios são fixos. Sendo que o primeiro critério, que está inclusive na norma, ele fala 20 milímetros de espaço entre barras. O segundo critério, ele fala que o espaçamento tem que ser uma bitola do ferro que eu estou usando na barra, né? Se eu estou usando 1,25, 1,25. E o terceiro critério, ele fala que é 1,2, ou seja, eu estou acrescentando 20% do tamanho do maior agregado que eu tenho no concreto. Se eu estou trabalhando aqui com um agregado de 19 milímetros, aí eu multiplico esse 19 por 1,2, estou jogando 20%, chego em 2,3 centímetros. Desses 3 critérios, eu escolho sempre o maior. O maior aqui no caso deu esse. Ou seja, o espaçamento mínimo que eu tenho que ter entre os ferros dessa estrutura é 2,3 centímetros. E nós vimos aqui anteriormente que espaçando com uma camada de 4 e uma camada de 1 ferro, eu chego em 2,7 centímetros. 2,7 é maior que 2,3. Então, ok, beleza. Eu posso armar lá, igual eu havia feito no desenho anterior, uma camada de 4 e depois uma camada de 1 ferro de bitola de 12,5, a viga nessas condições do exercício 9. Beleza, valeu. E sobre aquele negócio da linha neutra, que eu não peguei muito bem. Que você estava explicando agora um pouco. Bom. É isso mesmo. Bom, a linha neutra,
como o nome dela já sugere, né, é uma linha, é uma zona de uma viga onde ela não está trabalhando nem a tração e nem a compressão. Só que, e essa linha neutra ela não passa no meio da viga, tá? Existe uma forma de chegar na determinação dela. Eu sei que tudo que está abaixo dela trabalha a tração e tudo que está acima dela trabalha a compressão. Como o ferro trabalha bem a tração, eu vou colocar na zona tracionada ferro. E na zona comprimida eu não preciso de ferro. A lógica é essa. Certo? Mais ou menos. Mais ou menos? Bicho, eu imaginei cada coisa, mas deixa quieto. Pode falar. Eu tava pensando sobre aquelas coisas de fundação, mas nada a ver, né, professor? Que você falou, tipo, tudo que é abaixo. Aí eu comecei a imaginar cada coisa. Abaixo do chão, trabalhar tração, em cima do chão, compressão. Isso daí. Não, tem a ver, sim. A lógica de tensão, assim, onde eu trabalho a compressão, onde eu trabalho a tração, ela não foge muito quando a gente está falando de estruturas. Tem uma relação, sim. Mas no caso aqui a gente está falando de uma viga, né? Não de uma fundação. Certo. Algo mais, meninos? Bom, me mandem a presença de vocês. E eu acho que a gente merece, né? Não só vocês, eu também. Não precisa hoje ficar aqui fazendo cera, né? Se não houver mais perguntas, considero a nossa aula encerrada, mas estou aqui aberto. A gente está no horário ainda. Você tem mais dúvida, Gabriel? Se não tiver, pode encerrar a aula. Tô pensando aqui. Pergunta logo, Gabriel. Vai acabar a aula. Se o professor falou acabar a aula, então... Não disse que acabou. Eu disse que eu não tenho mais nada a acrescentar do que eu vou cobrar de vocês amanhã. Então, de novo, né? Eu vou cobrar teoria de aço carbono, de ferro fundido, de ferro gusa, processo de produção deles. Eu vou bater bastante na questão do gráfico tensão-deformação, de você falar da zona plástica, da zona elástica, da zona de ruptura. Eu vou querer saber o que são os ferros CA25, CA50, CA60, o que é esse 25, o que é esse 50, o que é esse 60, o que são os processos... Não, os processos não. Qual a força que eu preciso, a carga que eu preciso para romper determinados ferros em determinadas tensões? Qual a distribuição de vergalhões dentro de uma estrutura? Como que funciona o processo de corrosão? Esse processo de corrosão altera a minha estrutura de que forma? O que são bicheiras? O que é um estado limite de serviço? O que é um estado limite último? Por que eu tenho que saber o que é um estado limite de serviço? Por que eu tenho que ter muito cuidado na questão estrutural para evitar que um estado limite de serviço entre no estado limite último? Enfim, a nossa prova vai girar em torno de tudo isso que eu falei agora. Professor, a outra dúvida é o seguinte. É que eu fiquei em dúvida. Que eu até procurei no Google e não tentei achar. Se a barra CA60... Eu acho que foi a pergunta número 1 da primeira aula. CA60 é barra nervurada. Aí eu olhei pelas imagens que eu fiquei com mais em dúvida se
A barra CA60 é fio ou é barra mesmo? Não, Que CA60, determinado CA60, a NBR lá 8800, ela fala, a gente trabalha com fio. Mas existem algumas estruturas especiais que a gente fabrica um ferro, um vergalhão especial CA60, e aí ele sim pode vir nervurado, tá? Tem negócio de classe A, classe B, CA50A, CA50B. A própria NBR 8800 ela não entra muito nesse mérito, tá? E, enfim, eu também não vou entrar nesse mérito, mas partindo da sua questão aí do CA60, se ele é só fio, não necessariamente. Ele pode ser barra, assim, mas para construções especiais e, de um modo geral, esse vergalhão ele tem o seu processo de fabricação de uma forma especial. Para Usa muito em laje, né, estruturas professor? especiais. Oi? Usa muito para fabricação de laje, de treliça, né? Sim, sim. E aí as bitolas comerciais que tem estão lá também naquela NBR 8800. Algo mais? certo? Bom, gente, então o que eu tinha para falar isso é hoje. Amanhã a nossa prova ela vai começar às 7h15. Eu vou lançar ela no Classroom. Acho que antes, tá? Eu já vou lançar ela no Classroom umas 4 e pouco da tarde, por aí, tá? Só que eu entro aqui 7h18, 7h15, e eu vou ficar aqui até as 22h15. Deu 22h15 e encerrou a prova, tá bom? E aí, eu sei que vocês perguntaram aí no começo da aula, quando vai ter a nota, não sei o que, não sei o que. É provável que eu mexa com isso no fim de semana, tá? E aí eu já lance lá na plataforma do Classroom as notas de vocês da prova escrita. Não significa que é a nota da P1, porque a nota da P1 eu preciso das atividades que vocês têm até o dia 18 para me entregar. Então aí aquela nota de boletim, que é P1, que seria primeiro bimestre, P2, que é o segundo bimestre, isso eu só vou ter lá no fim de semana do dia 18. Tá bom? Beleza, tranquilo. Então tá. Gente, então boa noite. Professor, uma pergunta. Vambora. E a chamada? Pode mandar já? Eu falei agora há pouco, podia mandar. Eu não vi, não. Professor, depois do curso tem que dar um prêmio pro Gabriel e pro Douglas. Deus me livre, já tô infartando já. Ué? Não, o Gabriel é o melhor. Um é medalha de ouro, o outro é de prata. Gabriel, Tchau, não professor. não, Gabriel. Tua dúvida é a dúvida de um monte de gente. Eu sei. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite, não, mas professor. Mas é verdade. Tem coragem de perguntar, né? Muitos não perguntam aí. É verdade, gente. Vocês têm que perguntar mesmo. Eu falo brincando. Não, é brincadeira, mas é verdade. Pode perguntar Mas sim, não tem erro não. Boa noite, professor. Mas é porque assim, já pensou se me surge uma pergunta amanhã? O que é CA25? Amanhã eu não posso responder para vocês. Certíssimo. Ô, professor, boa noite. Amanhã. Bom, gente, então uma boa noite aí. Eu vou lançar mesmo a prova um pouco antes, tá? 4 e pouco, 5 horas eu já lanço ela no Classroom. Mas aí para formalizar a presença de vocês, eu preciso que vocês entrem, tá? Aqui. Então 7h15 eu vou estar aqui ao vivo aqui pra gente formalizar a entrada, tá bom? Obrigado a presença de todos, um bom descanso. Valeu, professor, obrigado. Falou, galera. Desculpa a brincadeira aí. Boa noite, rapaziada. Falou, boa noite. Boa noite. Falou. Professor, amanhã vai ter aula, né? Não, só prova. Normal. Aula normal, assim? só prova. De boa. Beleza, falou, professor. Boa noite.
Professor, o Oi. senhor está olhando aí o senhor está olhando a chamada? Porque o meu aqui está dando como não vista a chamada. O que é isso? Chamada não vista? Nem sei o que é isso. Porque a gente manda aqui. Ah, você tá falando do WhatsApp? Isso. Ah, eu não fico abrindo, não. Depois eu não fico vendo um por um, né? Ah, então beleza. Porque o meu não viu nenhum dia, eu achei isso. Não. Senão aí depois eu fico com falta aí. Imagina eu recebo aqui, fica no WhatsApp aqui, cento e tantas mensagens não lidas. Eu não fico abrindo um por um. Só vou mexer nisso quando eu jogar no sistema, por exemplo, sei lá, vem lá, João Roberto é o nome da pessoa. Eu busco lá João Roberto, eu vejo quantos dias ele me deu ok e jogo na planilha da escola. Só isso. Ah, beleza, então. Mas não vou... Eu tinha mandado uma bicheira ontem, aí tava na aula da bicheira, e aí eu mandei uma aí. Ah, eu lembro, você me comentou. Deixa eu ver sua bicheira aqui, peraí. A gente fica doido aqui, mas... Deixa eu ver aqui. Oh, eu ia pôr João Antônio aqui, acho. Tô brisando. Você escreveu... Eu vou mandar a presença. Manda a presença. Manda aí que eu já pego aqui. Aí, mandei aí. Aí você me mandou uma foto. Isso, essa aí foi a bicheira ontem que eu mandei lá de um serviço que eu fiz quando eu tava lá na Cirela, nós fizemos o tratamento dessa bicheira aí. Ah, legal. Aí vocês recomporam a armação ou não? Não, a armação estava perfeita, só que ela estourou, né? Na verdade, eles fizeram muito próximo do... Acho que não colocou aqueles espaçador, né? Certo. Aí ficou muito rente. Ficou tipo armadura de pele. Isso, ela ficou aparente, a ferragem. Aí descascou toda ela, aí fez um preenchimento, aí fez tipo um relevo de uns 5 centímetros e fez um fechamento com madeira e grauteou. Ah, aí ficou legal. com 5 centímetros mais alto. Então você tá craque aí no processo de tratamento já. Ah, não, isso aí a gente já... trabalho diário. Ah, maravilha, então. Legal, tá vendo? Você é um exemplo aí que vê que o que a gente está falando aqui existe e é aplicado, né? Muito bom. Com certeza. Maravilha, então. Obrigado aí pela bicheira. Eu acabei não vendo ontem, mas é bem ilustrativa ela. Se eu já tivesse visto ontem, eu tinha posto aqui com os demais colegas. Mas valeu, muito obrigado aí. Beleza, professor. Até amanhã. Bom, meninos, bom descanso a todos aí. Até amanhã. Valeu, professor.